PL, Partido Liberal, ainda não conseguiu as assinaturas necessárias para obter a urgência do projeto de lei da anistia. Após obstruções das votações na Câmara, o partido segue pressionando para pautar a proposta. Vamos chamar o Bruno Pinheiro, que ele tem mais informações. O que está acontecendo? É emenda parlamentar ou amarelão? Ainda não é emenda parlamentar. Esse assunto aparentemente está resolvido. Ótima tarde a você e a quem nos acompanha. Acontece que o Hugo Mota sinalizou para os líderes não assinarem esta matéria. E aí eles acabaram atendendo essa orientação de Hugo Mota. E os líderes da oposição estão aguardando então essa liberação ou um sinal de Hugo Mota de que vai analisar a urgência da anistia. O que de forma reservada os parlamentares estão respondendo na capital federal é que eles não querem ir numa contramão, numa rota de colisão, nem mesmo com Hugo Mota, que está no início da sua gestão, ou seja, de colocarem as suas digitais em um assunto que gera muito desgaste e que não será analisado, e nem muito menos entrar em confronto novamente com o Supremo Tribunal Federal. Diante disso, eles estão aguardando uma orientação de Hugo Mota. E aí a oposição segue então com um pouco mais de 160 assinaturas, sem uma resposta exata do que deverá acontecer em relação a essa anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Acontece o quê? Essa obstrução, a oposição está alegando que funcionou, mas na verdade o objetivo da obstrução é que nada seja analisado no Congresso. Nesta semana, importantes matérias para o governo, como inclusive a reciprocidade, foi aprovado por uma votação até simbólica, na verdade, com o apoio da oposição que estava em obstrução. Mas eles estão alegando que o seguinte: retardar o ritmo do governo já é importante. Aí, neste caso, sim, eles estão conseguindo. A cada dia está sendo analisada somente uma matéria e levando cerca de 4 horas a discussão de um único assunto. Na semana que vem, sem uma resposta de Hugo Mota, a obstrução ainda deverá continuar, viu? Ô Bruno, mas inclusive o projeto da anistia estava na pauta de encontro, hein? Entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador do Paraná, o Ratinho Júnior. Parece que eles se reuniram hoje, né? Quais foram os destaques aí desse encontro, Bruno? O encontro que ainda está acontecendo, na verdade. O ex-presidente viajou até o estado para acompanhar Ratinho Júnior em uma feira do agronegócio. Lançamento hoje já no finalzinho do expediente, e a conversa é: o ex-presidente quer ouvir de Ratinho Júnior um pouco mais do que ele está achando, entendendo sobre anistia, sobre essa discussão e sobre as manifestações. Ratinho Júnior que não tem ido em nenhuma manifestação de rua ainda, nem mesmo no Rio de Janeiro, não confirmou se estará aqui em São Paulo no final de semana, e diante disso o ex-presidente foi lá para conversar um pouquinho também. O ex-presidente já está ciente da sua inelegibilidade, tenta esse recurso, tenta conseguir viabilizar uma candidatura, mas também tem uma cobrança para indicar um substituto. E o ex-presidente tem então tentado ouvir os governadores que têm o interesse em disputar a presidência da República para conversar com eles também. Então, para a gente entender, Ratinho Júnior não esconde que tem o interesse em disputar a presidência, não tem o apoio de Gilberto Kassab ainda, mas esse encontro é visto como um certo gesto da oposição para Ratinho Júnior, ver se ele está de acordo com os assuntos que são de interesse da oposição, incluindo a anistia em relação aos atos do 8 de janeiro. O encontro ainda está acontecendo. No final do expediente haverá esse lançamento de uma feira. O convite foi feito ao governador de São Paulo, mas ainda não está confirmada esta agenda. Fernando Capês. Obrigado, dê um abraço na dona Dirce aí, ô Bruno. Muito bem, eu quero ouvir você, meu querido João Belucci. Você viu uma entrevista com o Jair Bolsonaro, ele falando que o Ronaldo Caiado não teria uma dimensão para o Brasil, porque ele está muito restrito ao Centro-Oeste, o Tarcísio não se sabe se é o nome da direita, até me estranha ele falar isso, mas diz que o Ratinho Júnior, ele fala com muito entusiasmo do Ratinho Júnior. Como você vê, em primeiro lugar, a estagnação
do PL da anistia e essa conversa com o Ratinho Júnior. O que pode sair desse troço aí? Pois é, Capês, lamento muito essa estagnação do PL da anistia. Vamos lembrar que o Arthur Lira chegou a instaurar uma comissão, ele foi bastante discutido na CCJ, se não me engano, e depois ele simplesmente resetou o tema e o tema voltou todo, né? A questão da anistia seria o mínimo do mínimo para a gente ter uma mínima normalidade institucional e jurídica no Brasil que a gente se perdeu. A gente vê, lamentavelmente, muitas pessoas defendendo esses julgamentos de exceção que tem acontecido. A própria denúncia contra o Bolsonaro é altamente questionável. A participação dos julgadores, então, que nem se diga, né? Há julgador que era ministro do governo sobre o qual está sendo discutido o tema do 8 de janeiro. Então, é um descalabro jurídico sobre qualquer aspecto que se analise. A questão do Ratinho Júnior, eu vejo ele talvez com menos lastro até que o próprio Caiado. Eu não sei se ele teria esse alcance todo, por mais que ele tenha o vínculo com o apresentador Ratinho, que é mais um desses empresários que muito fala no discurso da direita, mas na prática, as práticas não coadunam muito com o que se diz de direita, de conservadorismo. Vi de empresários que eu mencionei em outro bloco que chegou a apoiar a questão da taxação das blusinhas que beneficiaria o seu conglomerado e ele sempre está lá no discurso da direita. Então, é uma diferença do discurso e da prática. Agora, a oposição, ela precisa ter uma liderança mais clara, não é? Porque eles estão lá com a camiseta anistia. Tem que ir com essa camiseta todos os dias, em todas as sessões. A oposição já prometeu a obstrução várias vezes. Agora está fazendo, mas é uma obstrução mais ou menos. A obstrução é um movimento legítimo. Todos os parlamentos existem, essa obstrução ela é feita de várias formas, ou fazendo discursos longos, ou chegando primeiro, impedindo a pauta, né, fazendo diversos requerimentos. Ela é legítima, agora está muito tímida, né, está bastante tímida essa questão da anistia, Capês, e está bastante atrasada, né, acho que precisaria a oposição correr, pegar os votos. Vamos lembrar que quem chegou a se manifestar pró-anistia ou que iria pautar como o Hugo Mota, tiveram movimentos estranhos com jantares e ele mudando de opinião. O Kassab, que chegou a manifestar que o Jair, que disse pelo Kassab, eu não ouvi do Kassab, que poderia o PSD, um gigantesco partido, apoiar, também já, de repente, processos do Kassab voltam para o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, há movimentos muito estranhos para a manutenção dessa situação de julgamento de exceção, até porque o STF precisa que se mantenha esse julgamento, essas pessoas presas, para justificar a prisão do próprio Bolsonaro. Só uma informação, a volta do processo do inquérito do Kassab para o Supremo não trará nenhuma consequência a Gilberto Kassab, porque já está arquivado. Ele só poderia ser desarquivado com novas provas. Então, essa é uma informação. Mas não vai mudar em nada. Agora, meu querido Leandro Ferreira, um antigo já falecido corregedor do Ministério Público falou pra gente certa vez na audiência, aquela audiência de monitório quando você entra na carreira. Filho, entra de leão, mas sai de leão. Se entrar de leão e sair de cordeiro, vai se entender comigo. Será que o PL vai sair de cordeirinho depois de ter entrado de leão? Rugiu como um leão e cocoricó como uma galinha? Esse assunto me dá um sono, Capês. Você vai tomar outra chamada já. Você tá bocejando aqui. Esse assunto, assim, Ratinho Júnior, gente. O que é o Ratinho Júnior? Que relevante. Essa agenda do Bolsonaro. Essa agenda do Bolsonaro só com o clube de bolinha lá no Paraná. Parecia apetitoso. Assim, o cara foi lá filar uma boia. Tá bom, beleza e tal, mas esse assunto é totalmente irrelevante, esse do Ratinho Júnior e falar de anistia. Acho que o pessoal está exagerando na importância que dá para essa turma, que precisa se entender com a justiça, né? E quem está lá ainda preso por conta das questões do 8 de janeiro, está preso ou porque cometeu possíveis crimes que tem uma pena grande, portanto crimes graves, ou porque não aceitou o acordo de não persecução penal que eu aprendi a partir das obras do Fernando Capês, publicado pela Saraiva, que são acordos disponíveis nesse tipo de oportunidade em que as pessoas podem, admitindo parcialmente ou totalmente a culpa, né, trocarem a pena de privação de liberdade por outros mecanismos, atendidas algumas condições, né? Então, eu acho que é uma falácia, né, essa história de que há uma perseguição na verdade, a repetição de uma história que no Brasil foi recentemente verdadeira, né, que era a perseguição justamente contra políticos, especialmente
contra o PT, né? E a gente vê que a história, ela geralmente acontece, ela se repete, né? Ela acontece em duas etapas. A primeira como tragédia, a segunda como farsa. Nós estamos assistindo a farsa. Muito bem. Meu querido Rodolfo Maris, segundo Leandro Ferreira, isso é papo furado. Eu prefiro a expressão diálogo improdutivo para acalentar bovinos, conversa mole para boi dormir. Eu queria ouvir a sua opinião. Ô, Capês, nós temos que concordar que ele é corajoso, né? Ele vem, ele tá bocejando, ele tá desdenhando do Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná, uma pessoa de extrema importância para a direita, e falar que não tem fundamento essa visita. Claro que tem fundamento, é o assunto mais falado hoje aí em todos os jornais, sobre a anistia. Sinceramente, eu não entendi essa colocação, meu amigo Leandro Ferreira. Você que foi no meu podcast, falou tão bem, debateu tão bem, e agora você vem aqui desdenhar desse encontro que pode ser aí uma sinalização para 2023, para 2026, desculpe. É claro que tem fundamento. Sabe o que sinaliza isso? Bolsonaro já falou aqui do Caiado, falou do governador de São Paulo e agora foi lá se encontrar com o governador do Paraná. Quem sabe ele não seja o próximo sucessor, a liderança da direita no Poder Executivo. Claro que tem fundamento, mas ainda assim eu vou nas últimas falar do Capês. Talvez seja uma conversa para boi dormir. Muito bem. Eu queria... Maria de Carli, você sabe que o Ratinho é muito competente. Sim. Nós tivemos em 2015, fomos na Universidade de Chicago e fomos o berço juntos. do liberalismo. Na época era o top 7, número 77, a maior universidade. Hoje ela está em 11ª posição. Vamos fazer uma palestra lá sobre justiça brasileira. Eu pergunto a você, Maria de Carli, você ouviu Leandro Ferreira? Você ouviu Rodolfo Maris? Rodolfo discordando com veemência do Leandro Ferreira. E você viu nosso querido João Belutti, sempre inflexível em suas convicções liberais. Como você se posiciona diante desta polêmica? Vou tucanar, como sempre. Brincadeira. Você não vai conseguir arrancar dela o que eu lado, quero Capês. dizer eu achei um deboche muito complicado do Leandro, de fato, assim, falar assim desse encontro. A gente discutir aqui planos estratégicos eleitorais para 2026 da direita, como eu falei aqui, né, a fragmentação e os seus polos de influência, o Ratinho Júnior, como bem lembrado pelo meu querido amigo Rodolfo Maris, aqui hoje, que está no deboche também comigo, me chama de tucanada, ele falou, o Ratinho Júnior mencionou, me lembrou o Ratinho Júnior. Então, é um importante encontro para a gente entender como está essa patinada aí da direita para ver quem vai ser o candidato viável para 2026. E essa pauta da anistia, inclusive hoje eu falei nas minhas redes, justamente, é a pauta quente da direita para 2026, gente. Isso vai guiar como vai se desenhar o bolsonarismo em 2026, Bolsonaro em 2026, quem vai ser o candidato da direita em 2026. Tudo vai depender disso. E já era previsto, né, esse arrefecimento, esse desaquecimento dentro do Congresso, que ia perder força política, era previsto. Muita água ainda vai rolar, vai ser a pauta quente de 2026, junto com segurança e preços altos. Então, vamos ver assim nos próximos capítulos. No momento que está, isso, está tudo muito incerto e acho eu que é preciso também ter o debate da questão da dosimetria das penas aqui, que também é importante trazer para essa pauta. E primeiro aqui chamar a atenção da mesa, respeito com os tucanos. É isso aí. Respeito com os tucanos. Tucano é uma ave nacional, uma das aves mais lindas que tem, pomposa, com uma penugem muito bonita e que voa normalmente sozinho. Obrigada por me dar. Eu pergunto a você, meu querido João Belutti, você ouviu a fala do Leandro Ferreira, foi uma fala forte. Você acha que essa agressividade indica medo? Pode ser, viu, Capês? Porque como o Congresso foi eleito supostamente de maioria de direita, conservadora, mas é que, na verdade, é o famoso político de centrão, que na eleição ele vê qual discurso está mais palatável para a população, abraça, e normalmente é o discurso de violência de polícia, enfim, e acaba usando os votos da direita e, quando entra, compõe tranquilamente com o centro, com o centrão. Acho que o Leandro, assim como muitos que eram defensores da anistia de 79 para criminosos reais, agora não defendem a anistia para pessoas que no máximo cometeram vandalismo. Lembrando que se houver líderes, enfim, que esses sejam responsabilizados, mas está me parecendo um julgamento de baseada e não respeitando todos os princípios que a gente aprendeu na faculdade de Direito
E fico assim bastante pesaroso por quem estuda direito hoje, porque o direito ele mudou completamente. Então acho que sequer haveria um freio de arrumação. Acho que a gente precisaria até de uma nova Constituição, Cabeça. Leandro Ferreira, sua fala com o comentário do Rodolfo Marici. A comunidade jurídica, científica, técnica, dogmática, tem criticado as penas exageradas aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal. Como você vê a discussão da anistia frente a essas críticas que são colocadas? Ou seja, são pessoas que não vão ter oportunidade de recorrer e que estão recebendo penas muito elevadas, como se todos estivessem lá para aplicar um golpe. Qual a sua opinião? Certamente não estavam no domingo no parque, mas será que estavam lá para praticar um golpe, todas elas? Eu queria ouvi-lo. Capês, eu não tenho dúvida que há erros cometidos contra pessoas que estão dentre essas mais de 1.500 pessoas processadas, porque é inevitável haver erro numa quantidade tão grande de pessoas, né? Então, certamente, há erros cometidos. Agora, que eu saiba e tenha acompanhado, muitas dessas pessoas aceitaram o acordo de não persecução penal e deixaram a prisão. Eu entendo que se algumas dessas pessoas... Deixar com restrições e tem que confessar o crime. Sim, o crime de vandalismo, que registradamente foi cometido, né, Bellucci? Acho que nem você nega que houve um crime de Na imagem vandalismo. você vê alguns cometendo... Porque o acordo de não persecução foi jogada penal... baseada, né? O acordo de não persecução penal não é oferecido para quem cometeu crimes graves acima de 4 anos. Então, eu vejo que... eu só fiquei com inveja do Bolsonaro porque eu nunca pude conhecer o Palácio Iguaçu no Paraná. Espero um dia ter essa oportunidade. Muito bem. E eu vejo que o nosso tempo acabou. Vejo que Galileu Galilei confessou que o Sol girava em torno da Terra. E agora nós vamos encerrando o programa de hoje. Eu agradeço a audiência e agora vocês ficam com o 3 em 1, com o meu querido amigo Nelson Kobayashi. Bom programa para você, Nelson.